Eu sou Ercília Chipanga Martins, nasci a 16 de junho de 1981. Venho de uma família de 8 irmãos, em que eu sou a mais velha. São 6 rapazes e 2 raparigas. Durante este tempo, fiz a licenciatura em Engenharia Florestal na Universidade Eduardo Mondlane em 2005 e depois abracei o mercado de trabalho a partir de 2006 e sempre a trabalhar na área de conservação. Sou casada, mãe de 3 filhos, 2 meninas e um menino, com idades compreendidas entre 1 e 10 anos. E a minha família vive na cidade da Beira, aqui em Sofala. Então, todos os finais de semana, às sextas-feiras, tenho que sair para casa e regresso ao serviço no domingo. Então, tem sido assim desde 2018, quando eu me juntei ao parque. Eu sou natural de Xai-Xai, província de Gaza. Nasci em Xai-Xai, cresci em Xai-Xai, onde eu fiz até a 12ª classe. E depois fui a Maputo para fazer a universidade, a partir de 2001 até 2005. Então, de lá para cá, terminei a formação e vim trabalhar para Sofala. Então, estou em Sofala desde 2007. Sim. A minha mãe é doméstica. O meu pai fazia trabalho, mas na África do Sul. Não era mineiro, porque há mineiros e há outros que vão fazer trabalhos por conta própria. O meu pai fazia parte do grupo que ia à África do Sul para fazer trabalho por conta própria. Agora, por causa da idade, o meu pai já não vai mais para a África do Sul. Ele já está em Xai-Xai. A minha mãe também está em Xai-Xai. E a minha mãe, para além de cuidar da casa, também cuidava de machambas que nós tínhamos. Ela é que via as pessoas que iam lá fazer o trabalho, fazia os pagamentos, dava as metas e todo aquele trabalho de machamba, mas ela não ia para ir fazer a machamba. Era só para fazer a supervisão e garantir que está tudo bem. E na minha família sou a primeira na linhagem do meu pai, eles são 5 irmãos. Dos 5, eu fui a primeira que consegui chegar na universidade. Então, fui a primeira também a trabalhar dentro de casa, ter um emprego formal que vem através da escola, não um trabalho mesmo que a pessoa vai aprendendo, fazendo como eles vinham fazendo. Então, é uma família muito humilde, mas que colocou todas as crianças para estudar e todos os meus irmãos, com exceção do último que está agora a fazer o segundo ano de agronomia, já terminaram a licenciatura e 2 já fizeram mestrado. Então é uma história que eles têm para contar para a própria família, para quem lhes conheceu, de onde eles saíram, porque saímos de uma zona por causa da guerra. Eu não nasci exatamente em Xai-Xai, mas ao redor de Xai-Xai. Mas por causa da guerra, em 1990, o meu pai teve que movimentar para a cidade de Xai-Xai. Então acabou se fixando lá mesmo com o fim da guerra, não voltou mais para a zona rural. E você lembra desse período da guerra, alguma coisa? Não muito, mas só me lembro de 2 vezes em que nós tivemos que dormir no mato. Na zona em que nós vivíamos, por ser perto da cidade, a guerra demorou muito a chegar. Então, logo que se aproximou a primeira entrada, a segunda entrada, nós tivemos que sair. Então, não passamos muito aquelas dificuldades que muitas famílias que permaneceram lá passaram. O meu pai, logo que aconteceu, ele teve a ideia de nos tirar e fomos ficar numa casa de alguém que nos acolheu em Xai-Xai, enquanto ele procurava sítio que era para poder fazer a nossa casa, onde está a casa dos meus pais agora. Como é que foi estudar nesse processo de uma guerra, num processo de uma família que priorizava o estudo para que fizesse diferente? Eu acho que para mim, acho que é até vai ser um pouco contraditório. Eu costumo dizer para mim mesmo, às vezes há males que vêm para o bem. Porque eu
costumo, eu faço trabalho ao nível da comunidade, eu vejo as pessoas na comunidade, eu me olho, estou a me olhar que se não tivesse havido essa guerra e meu pai tivesse tido essa vontade de nos tirar daquele meio rural para a cidade, provavelmente não teria terminado o ensino superior. Até poderia ter feito a 12ª classe e depois me perder por ali. Não passamos muito, não vou dizer que sofremos muito pela guerra, porque foram essas 2 vezes, depois saímos, nos retiramos do meio, e sempre tivemos o apoio dos pais para poder estudar. O meu pai não teve a oportunidade de estudar, fez até 6ª classe do antigo sistema, porque perdeu os pais muito cedo, então teve que trabalhar muito cedo. Mas desde lá, ele já conhecia a importância de ter os filhos a estudar. Então, esse foi sempre prioridade deles, nos pôr para estudar, para não dependermos de termos que saber fazer as coisas pelas mãos, mas também sabermos pensar, orientados por aquilo que a gente estaria a aprender ao nível da escola. Então foi um processo muito fácil e eu também fui uma pessoa que sempre gostei de estudar, e da primeira até sair na universidade foi um processo bem tranquilo, porque não era obrigação. Não era alguém que me obrigaria. Eu gostava de estudar, eu queria estudar e via pessoas que tinham estudado e eu queria também ser aquilo que as pessoas eram por terem estudado. Então, numa família, eu sendo a primeira, tendo aceito estudar, é óbvio que quem vem atrás olha isso como um exemplo. Eles também quiseram fazer e estudaram e estão a estudar. Tanto que eu estava a dizer que o mais novo agora está a terminar já. Está no 2º ano de engenharia agronômica. Então, é aquilo que vão vendo, exemplos que tem ao nível da família. Tem uma mana que sou eu, que terminou, não decidiu ficar ali naquele meio. Foi para um sítio que se calhar nem sabia onde é que ia. Estou na cidade, cresci na cidade, mas por causa da minha paixão pela floresta, pelos animais, acabei saindo de lá e ir para uma zona que era Xeringoma, que nunca tinha ouvido falar na altura, estando lá. Então é um processo foi pacífico, bem pacífico, e está sendo pacífico para os que estão ainda a terminar em casa, sim. E como é que foi esse percurso profissional aqui? Aqui em Sofala, eu quando saio da universidade, volto para Xai-Xai, depois de terminar, em 2006. Fiz um trabalho lá, no Ministério de Ciência e Tecnologia. Na altura estavam a abrir os centros regionais de ciência e tecnologia. Mas era uma área com a qual eu não me identificava, porque eu tinha feito engenharia florestal e minha paixão era a conservação, era manejo comunitário de recursos naturais. Então, apareceu-me a oportunidade de estagiar no WWF, que é Fundo Mundial para a Conservação, lá mesmo em Gaza, por uns 6 meses. Fiquei lá a estagiar. E, fim desse período, apareceu uma oportunidade de eu ir a Inhaminga, em Xeringoma, para ser oficial de um projeto que tinha a ver com a área de florestas. Então, eu não pensei 2 vezes, abracei aquela oportunidade e fui para Inhaminga em 2007. Trabalhei lá como oficial de campo, nunca tinha tido contato com uma motorizada, andava de motorizada e foi um período que levou por aí uns 3 anos e meio. Depois desse período, ainda dentro da mesma organização, passei a executora de um outro projeto que tinha a ver com o manejo comunitário de recursos naturais, mas era a ligação deste manejo comunitário de recursos naturais com outros países da SADC. Então, ao invés de apenas trabalhar aqui em Moçambique, tive a oportunidade de conectar com redes ao nível de países que também faziam o manejo comunitário, e criou-se um fórum, que era um fórum regional de manejo comunitário. Países? Era Namíbia,
Tínhamos a África do Sul, o Zimbábue, tinha Malawi, lá Zâmbia. Me lembro desses, Botsuana. É quando você começa a trabalhar com comunidades nesse projeto? Já tinha começado há 3 anos e meio. Com comunidades Com também. comunidades, em Xeringoma, em Nhaminga. Lá era trabalho com comunidade. Depois passou para esse nível de coordenação deste componente de manejo comunitário, onde trabalhei com essas entidades, mas ao nível nacional também trabalhava com outras organizações que também trabalham nessa área de gestão comunitária de recursos naturais. Então, depois dali, passei para uma outra organização, Manica, na província de Manica, onde esta organização era provedora de serviços para, na altura era Reserva Nacional de Chimanimana, agora que é o Parque Nacional de Chimanimana. Então trabalhávamos também nas comunidades que estavam em volta, na altura não havia zona tampão, mas haviam comunidades que estavam em volta, mas era o mesmo processo de manejo comunitário, a identificação de oportunidades, de geração de renda e implementação dessas oportunidades, vermos a questão de como melhorar a forma como as comunidades praticam a agricultura, tirá-los daquela agricultura que era a agricultura insustentável para uma agricultura sustentável através de estruturas que são criadas ao nível da comunidade para liderar isso. E lá na organização coordenava este setor, que era setor de recursos naturais ao nível da organização. Então tinha uma equipe dentro da organização que estava sob a minha coordenação. O meu trabalho lá não era exatamente fazer campo, já era um trabalho de orientar as equipes para poderem fazer trabalho. Então era monitorar e ver como é que estamos a fazer e com eles verificarmos se há alguma coisa que precisamos capitalizar ou temos que mudar alguma coisa. Então era um trabalho de uma equipe grande. Isso foi até 2018, por aí, agosto. E em setembro de 2018 chego ao Parque de Gorongosa. Eu chego aqui através de um concurso que tinha sido lançado, mas eu não tinha visto no jornal. Então, alguém aqui me envia esse termo de referência, essa necessidade de se contratar. Eu apliquei, apresentei a minha candidatura e passei por várias fases de avaliação até que fui contratada para iniciar como gestora de relações comunitárias aqui no parque. Então, estou desde 2018 a fazer este trabalho de relações comunitárias com o parque, que é um trabalho maravilhoso, é um trabalho em que a gente cria condições para que haja confiança entre o parque e as comunidades, e tudo que tem que ser feito ao nível das comunidades deve olhar também as prioridades que são da comunidade. Então, nós trouxemos essa parte ou fortalecemos essa componente do envolvimento comunitário desde o processo de planificação, implementação, a avaliação. Se tivermos que mudar, assume-se o risco. É o risco que o parque e a comunidade juntos assumem, e quando há necessidade de mudar, mudar-se. Então, não é aquela coisa do tipo, o parque me trouxe isto, nós não queríamos isto, então se falhou é convosco. Então, eles fazem parte de tudo que acontece, que é implementado ao nível da comunidade. Então, é uma relação de confiança que não se constrói de um dia para o outro. Então, é vendo, é conversando com as pessoas, envolvendo-as para fazerem parte e não ser meros participantes ou meros que só ficam ali só a olhar o que está a acontecer. Já existia esse cargo ou ele foi um cargo que começou com você? Eu quando cheguei aqui, acho que já existia, porque o setor de relações comunitárias foi um departamento. Era o departamento de relações com as comunidades. Mas de um tempo deixou de ser o departamento para ser um setor dentro de um outro departamento.
Então, neste meio termo, o setor existia, mas não tinha alguém que coordenasse o setor. Haviam pessoas que faziam parte do setor, mas não existia coordenador dentro do setor. O setor existia também e havia muito pouca clareza do que era o papel deste setor ao nível do Parque Nacional da Gorongosa. E eu me lembro que quando eu cheguei, quando eu perguntava aos colegas que cá já estavam, o que eles achavam que era o papel de relações comunitárias ao nível do parque, a única coisa que conseguiam me dizer era que é o setor que vai à frente quando nós queremos ir trabalhar. Então, era o papel do setor ir informar as comunidades que há de entrar o programa X para fazer esta e aquela atividade. Não existia, na realidade, uma parceria entre o parque e as comunidades no trabalho? Existia a maneira como existia, nessa forma de termos que informar. Não havia a participação deles, porque de onde é que parte a coisa de relações comunitárias? Se a gente quer fazer relações comunitárias, na verdade, é quando está-se a conceber alguma ideia, ir-se à comunidade e levantar-se a comunidade, jogar-se essa ideia lá e colher as suas sensibilidades, ver se aquela ideia vai de acordo com aquilo que são as prioridades das comunidades ou não. E esse processo poderia acontecer, mas acontecia de forma ad hoc. Então, com um setor de relações comunitárias bem estruturado, bem organizado, com o pessoal distribuído pelos 6 distritos da Zona Tampão, esse trabalho passou a ser feito de forma normal. É um trabalho normal, não é um trabalho extraordinário. É um trabalho que é feito anualmente, nós vamos atualizando. Se aquilo que nós levantamos, por exemplo, há 2 anos atrás, ainda continua prioridade daquela comunidade. Então, não há aquilo de dizer, como eu estava dizendo, dizer que isto aqui nós só aceitamos porque vieram e nos informaram que queriam fazer. Então, uma coisa primeira que foi feita em 2018 é fazer um processo que é chamado de visionagem comunitária, onde sentamos todos, partimos do nada, em que discutimos com a comunidade, ela é que nos dá informação, nos mostra como é que era a comunidade deles, como é que é agora e para onde é que elas querem chegar e como é que elas vão chegar lá. É a partir dali onde os diferentes programas entram para ajudar a realizar este futuro que é idealizado pelas comunidades. Então, é sim importante este envolvimento, não envolvimento em termos de número, mas em termos de capacidade para eles poderem participar de um processo de tomada de decisão que é consciente, é informado, não sendo coagidos. Então, eles participam disso e tomam decisões acertadas. E o parque nunca fica chateado quando tem uma ideia e vai à comunidade, e a comunidade diz, isso aqui, acho que estamos a achar que podíamos começar dali e depois vamos chegar aqui onde está-se a querer. Então, criou uma robustez na relação, a relação melhorou e é muito mais fácil fazer-se tanto o trabalho que tem a ver com a área de conservação ao nível do parque, mas também com o trabalho que tem a ver com o desenvolvimento das comunidades. Então, isso vê-se na forma como que tem sido a comunicação. Não era possível, num passado não muito longínquo, ter a própria comunidade a colaborar com a fiscalização. É a própria comunidade que denuncia casos de infratores ao nível da comunidade. É a própria comunidade que identifica as pessoas que não estão a colaborar com a conservação ao nível da comunidade. É a própria comunidade que devolve instrumentos que são usados para a caça furtiva ao nível da comunidade. E é a comunidade que denuncia, colabora com os fiscais e com todos que trabalham aqui. Então, é um processo, foi um processo e está sendo um processo com desafios, mas
começamos a ver uma luz lá que é possível, porque sendo relações comunitárias, aquilo que eu acredito é que não é possível proteger-se uma área de conservação apenas com a fiscalização que temos ao nível do parque. É preciso que tenhamos um outro braço externo que colabore para esta conservação. Então, a partir do momento que eles percebem qual é a importância de ter-se um parque ou uma área de conservação próximo delas e sentir a necessidade de contribuir para a conservação, já é um ganho muito grande. Quantas comunidades que tem? Nós, na Zona Tampão, são 16 regulados. Chamamos de regulados, que é um tipo de assentamentos, um agrupamento de famílias que estão abaixo de uma localidade, que a localidade é a estrutura inferior ao nível da estrutura governamental. Então, abaixo da localidade temos este regulado, que nós chamamos de comunidade, porque se chamamos de comunidades, temos várias comunidades. Cada regulado tem mais de 10, 20, 30 comunidades. É só para ter uma ideia. Na Zona Tampão temos 16 regulados, mas em termos de comunidade, que são aqueles pequenos assentamentos que nós chamamos de povoados, estamos a falar de 403 comunidades. A estatística fala de 200 mil pessoas, mas este é um número que já vem de um tempo atrás. E nós, com o trabalho que a gente faz de relações comunitárias, junto com as lideranças, com os números que nós vamos sempre atualizando com esses líderes, já estamos por aí acima de 250 mil pessoas. Mas oficialmente, o número que vem de há 5 anos atrás é de 200 mil pessoas. E entende-se que tenha aumentado o número, as pessoas vão se reproduzindo ao nível das zonas. E dentro do parque ainda tem comunidades ou todas já foram deslocadas para a Zona Tampão? Dentro do parque ainda há comunidades, mas são muito poucas. Muitas das pessoas que viviam aqui acabaram saindo voluntariamente para a zona Tampão do parque e outras foram para outras zonas que não é exatamente aqui na Zona Tampão. O trabalho com as que estão dentro do parque é diferente. Ao nível de dentro do parque, nós apenas fazemos sessões de sensibilização. Sensibilização apenas para não entrar em choque com a legislação. Então, nós privilegiamos o conhecimento. Eles têm que conhecer bem o que é uma área de conservação, como é que eles devem viver naquela zona, o que é permitido, o que não é permitido apenas. Para essas zonas não se trabalha, não há nenhum trabalho que tenha a ver com desenvolvimento, mas é tudo ligado à conservação. Então, fora, na Zona Tampão, é onde temos tanto a conservação, mas também o desenvolvimento que tem que ser sustentável. Sendo um trabalho novo, é importante sempre envolver todas as lideranças. Dentro daquele regulado, tem diferentes estruturas de liderança. Então, o processo inicia ali, ao nível do regulado, com todas as lideranças. Depois dali, o processo tem que ir ao nível mais baixo, porque quem está no povoado, quem está naquele pequeno assentamento, é quem conhece as suas necessidades. Então, o trabalho foi feito ao nível de cada povoado que existe dentro de cada regulado. Então, era povoado, que era o nível mais menor, era o nível menor. Depois passava-se para o grupo de povoação, que é a composição, são vários povoados, e dali passava-se para o regulado, que é onde já tem os diferentes grupos de povoações. E neste processo envolve-se todas camadas ao nível da comunidade. Não há exclusão, crianças, senhoras, mais velhos, todos participaram deste processo. E deste processo nós fazemos um documento em que já
vê ali o que é prioridade quando vai-se para a área de educação, por exemplo. O que é prioridade quando se vai para a área de saúde? O que é prioridade quando se vai para a área de gestão de recursos naturais? E foi a partir dali que a gente percebeu que havia problemas de funcionamento de estruturas de gestão de recursos naturais. Não sei se sabe, mas ao nível nacional, ao nível das comunidades, existe uma estrutura que se chama Comitê de Gestão de Recursos Naturais. E essa estrutura sempre foi estabelecida ao nível do regulado, sem se olhar de onde é que essas pessoas estavam a sair. E foi nesse processo que acabamos percebendo que havia essa estrutura que, na verdade, não era representativa desses diferentes povoados. Então, já ali, já saía essa necessidade de ter que se fazer grupos ao nível dos povoados, que nós acabamos chamando de subcomitês, que era para facilitar o funcionamento destes grupos. Facilitar a execução, primeiro é a emissão das decisões e execução das decisões que são tomadas dentro do comitê. Porque tomava-se decisões ao nível do regulado, a decisão tinha que ser implementada ao nível do povoado, quem está lá em cima tinha que descer até lá e a distância é muito grande, não é possível ser feito. Então, procuramos quebrar este desafio que tinha a ver com a distância primeiro, mas também com a existência de representantes daquele grupo. Então, entramos num processo de revitalização em que passamos por essas estruturas até chegar. E foi a partir dali em que, daquilo que a gente recebeu dessa visionagem, um dos assuntos que era necessário era termos comitês que tivessem um plano de trabalho claro para eles poderem executar. Mas não era possível executar esse plano sem que tenha lá as pessoas a pensar o que tem que ser feito juntamente com os seus líderes e elaborar instrumento para ser implementado. Então, foi a partir dali em que as próprias comunidades de nível de povoado passaram a elaborar planos de gestão de recursos naturais baseados nas ameaças que iam identificando em cada área. Então, cada área foi identificando. Na minha zona, por exemplo, o meu problema é o desmatamento, o meu problema é a caça furtiva, o meu problema é o corte de árvore para a machamba ao longo do banco dos rios. O meu problema é a erosão, o meu problema são queimadas. Então, a partir destas ameaças, eles foram elaborando estratégias de como é que eles poderiam atacar essas ameaças. E a partir dessas estratégias foram saindo atividades e um plano de atividade anual até 5 anos. Então, isso tudo foi parte deste processo de visionagem em que não foi preciso o parque ir dizer a eles que vocês precisam plantar árvores. Vocês precisam ter um grupo de fiscais comunitários. Vocês precisam de animadores comunitários, que são pessoas que fazem a sensibilização ao nível das comunidades. Nós, pessoal do parque, não fazemos sensibilização. É a própria comunidade que é capacitada para se autossensibilizar. Então, foi a partir dali. Então, foram aparecendo alguns planos. Na educação, por exemplo, já tinha-se os clubes das raparigas. E uma das coisas que saiu daquele processo de visionagem era que a comunidade também queria ter os clubes mistos, em que tivesse a rapariga, mas também os meninos lá nos clubes. E isso o parque já começou a implementar. Então, significa que nós ouvimos o que a comunidade diz e é importante. E eles fundamentam porque que querem uma determinada coisa ser feita de uma forma. Então, este é o processo e eles se sentem muito valorizados quando um processo que era suposto que fosse apenas abranger os líderes, abrange aquela pessoa que não tem
nenhum cargo de chefia ao nível da comunidade e se sente parte das decisões e se sente parte das soluções dos problemas que eles têm lá. Então, isto é a relação com as comunidades. Vocês também estreitaram a relação com esses comitês? Nós fortalecemos o funcionamento dos comitês. O comitê é uma estrutura da comunidade que é criado à luz da legislação de florestas para, dentre vários assuntos, velar pela gestão de recursos naturais naquela zona. O que nós fizemos foi melhorar a forma como essas estruturas funcionam. Em muitos locais, essas estruturas foram criadas para receber os valores de 20% das taxas de exploração de madeira, ou que vem do processo de caça. Para aqui, para a zona Tampão, são poucas comunidades que têm sobreposição dessas taxas. Outras dependem 100% dos 20% que são canalizados a nível do parque. Mas neste período em que a gente está a trabalhar, esses comitês estão muito mais ativos que outros comitês que recebem esses valores de 20% de forma regular. Porque eles entenderam que o papel deles não é só ficar ali para receber dinheiro. Recebe-se dinheiro, mas tem que contribuir para a conservação deste recurso que te faz ter este rendimento no final de cada exercício. Então, foi uma questão de fortalecer a forma como essa estrutura funciona, também através desse processo, fortalecer a forma como esta estrutura se relaciona com as lideranças da sua comunidade, mas também fortalecer a relação entre essa estrutura e a comunidade que eles representam. Porque havia esta quebra de dizer, eu não sei se tem um comitê, por exemplo, aqui na minha comunidade. O comitê, eu sei que tem um comitê do régulo, mas o comitê não é do régulo, é da comunidade. As pessoas nem entendiam que o comitê era delas. Sim, não entendiam que o comitê era delas. O comitê era do líder da comunidade. Então, essa parte já foi. Então, foi um ganho para a própria comunidade, para a própria estrutura poder funcionar. Tem suporte da própria comunidade. Ao nível das localidades, como eu disse, tem lá um chefe da localidade, que é representante do governo. Também fortaleceu-se esta ligação. Então, é uma relação que foi melhorando, onde chegou ao ponto de termos membros deste Comitê de Gestão de Recursos Naturais a fazerem parte dos conselhos consultivos de nível de localidade. Coisa que não acontecia. Então, os comitês conseguiram entrar para o Conselho Consultivo, que é uma estrutura de tomada de decisão de nível do governo, onde eles conseguem levar os seus anseios ligados aos recursos naturais para serem discutidos dentro daquele fórum. Então, é uma coisa que não existia. Então, foi se percebendo e a própria localidade percebeu que é importante ter este grupo ao nível deste nosso órgão de tomar a decisão, porque o pilar de recursos naturais é um pilar que faz parte também da estrutura de governação ao nível nacional, sem querer falar do distrito ou da própria localidade. Como é que é a relação de vocês com todo esse enorme arcabouço de ações que tem acontecido nas comunidades? A nossa relação é aquela que eu disse, é de facilitação. Essas ações que estão a ser realizadas não estão desfasadas daquilo que eu estava a falar. Como eu falei no início, nós entramos no processo de planificação de nível do parque. Nós somos relações comunitárias, e relações comunitárias dentro do parque. É uma estrutura que ajuda o próprio a planificar as ações que devem ocorrer ao nível das comunidades da Zona Tampão. Dentro do próprio parque, a gente já teve a oportunidade de perceber, há vários departamentos que trabalham em diferentes áreas e o Departamento de Desenvolvimento Humano faz a parte de saúde, de educação. Essas atividades, para acontecer, não acontecem sem nós primeiro interagirmos, primeiro com as comunidades.
primeiro com a comunidade, para perceber se essa iniciativa é prioridade para elas. E como eu disse, houve aquele processo de visionagem. A visionagem já trouxe uma luz, já dizia em que zona as pessoas querem, quando se fala da educação, as primeiras coisas que apareciam: queremos um clube da rapariga, queremos que nos melhore as infraestruturas das nossas escolas, queremos que ajude com a habitação, por exemplo, para os professores. Quando vamos à saúde, os postos de saúde estão em pontos localizados. Na zona tampão, não sei quantos centros de saúde nós temos, mas não são suficientes para responder àquilo que é a demanda da própria comunidade. E quando se ia para a saúde, uma das coisas que eles queriam ver mais para o futuro, aquilo que viam como o futuro delas, era ou ter-se centros de saúde em pontos estratégicos. Se isso for a demorar, aumentar o número de agentes polivalentes elementares que vão ajudar a eles lá ao nível da comunidade. Aumentar o número das matronas que vão ajudar a lhes encaminhar para os centros de saúde mais próximos. Aumentar o número de mães modelo, por exemplo, que vão ajudar com a questão de nutrição. Tinha a questão de água, porque há doenças que vinham a partir de água. Nos reabilitar as nossas fontes de água ou abrir novas fontes de água. Aí já fizemos o nosso trabalho. Voltamos, dissemos na zona X, precisa-se disto. Então, dentro do processo de planificação do parque, vai planificando de acordo com as suas capacidades, respondendo àquelas necessidades que já foram levantadas por eles lá. Então, é por isso que esta relação é uma relação muito boa, de confiança, que foi criada entre o parque e as comunidades. E é uma relação em que é de ganho para as duas partes. Tanto para o parque, assim como para a comunidade, todas saem a ganhar. Se nós temos uma comunidade que valoriza os recursos naturais, automaticamente estamos a contribuir para a saúde da nossa área de conservação, mas também estamos a contribuir para a saúde das pessoas que dependem desses recursos ao nível da comunidade. Então, é uma relação que foi se construindo, vai se consolidando, e à medida que vai se implementando e as pessoas que vão fazendo são as próprias da comunidade, nós aparecemos como facilitadores, isso é muito mais do que nós iremos deixar técnicos ao nível da comunidade para servirem de mais modelo, por exemplo, servirem de matronas, para passarem lá a serem o Comitê de Gestão de Recursos Naturais. Não. Falou de viveiros. Eu falei do plano de gestão. Viveiro surge como resposta às ameaças que eles foram identificando. Então, eles sozinhos sentiram que nós, para revertermos a situação, precisamos fazer o plantio de árvores. Como é que a gente vai fazer isso? Temos que estabelecer estes viveiros. É aí onde o parque entra com o conhecimento através dos técnicos para apoiar estes comitês de gestão de recursos naturais para produzir essas mudas, inclusive no processo de plantio e gestão das áreas plantadas. São coisas que estão intimamente ligadas, mas que para funcionar depende daquilo que a comunidade está disposta a fazer. E neste momento a comunidade está bem disposta a fazer o que eles acham que é prioridade. E nós ajudamos a dizer que tal se fizermos assim, não é? Vamos fazer. Que tal, ao invés da gente fazer um viveiro, há zonas que não há água. Há zonas em que as pessoas saíram, por exemplo, fizeram machamba, depois de 3 anos abandonaram. Aquela zona é uma zona de pousio. Que tal, ao invés da gente plantar, ir fazer a gestão dessa regeneração que está a sair lá? Garantirmos que naquela zona não voltam mais a cortar, não voltam mais a queimar. Então, é assim que
a gente trabalha e não seria diferente as histórias que foram vindo ao nível da comunidade, porque eles se sentem, aquilo é o tipo, eu tenho valor, aquilo que eu penso tem valor para aquilo que o parque quer nos ajudar. O parque está a ajudar a realizar aquilo que são os anseios deles. Não conceber aqui dentro e ir jogar na comunidade, dizer que vocês podem fazer isto aí. Não, nunca deu certo e não ia dar certo, sim. Eu acho que a cultura tem que ser benéfica para as próprias pessoas. E muitas vezes a gente faz coisas que são erradas e nos socorremos à cultura. É uma diretiva nacional que as crianças, as meninas, têm que ir à escola. Então, indo à escola, tem uma série de vantagens para essas meninas. E muitas das vezes, ao nível da comunidade, ou socorrendo-se essa questão cultural de ter que casar as meninas muito cedo, elas sempre foram as desfavorecidas quando era o assunto de educação. Então, é um desafio que se tem, que felizmente já se tem uma maior percepção da importância de colocar as meninas a irem para a escola, tal como os rapazes também vão para a escola. Não saberia dizer agora, porque o processo de divisionagem veio em 2018 e os clubes já existiam, mas não estavam em toda parte. Mas nas outras zonas em que não existiam, já tinham ouvido falar de clubes da rapariga. Já tinham ouvido falar dos benefícios de se ter clube da rapariga em determinadas zonas. Já tinham ouvido falar do benefício de ter essas madrinhas que apoiam as meninas nas suas comunidades. E elas foram pedindo. E se nós voltarmos, se calhar, para 2018, se eu não estiver em erro, acho que tínhamos por aí uns 50 ou pouco menos de clubes da rapariga. De lá para cá, estamos acima de 80 de clubes da rapariga. Então, foi se expandindo para aquelas zonas que não tinham esses clubes, mas já tinham ouvido falar. E é a questão de consciencialização, passar a informação às pessoas para tomar decisão de forma informada. Então, passaram a ouvir mais qual era a importância deste clube. Por que tinham que mandar as crianças para a escola, as meninas, sobretudo, na escola? E não foi nessas zonas que começaram dizendo que queremos os clubes mistos. Quem quer clube misto é quem já tinha clubes de rapariga. E viu que as meninas estavam a um passo um pouco adiantado que os próprios meninos, que sempre tiveram a oportunidade ou foram sempre favorecidos quando se tratava de escola. Então, trazer este conhecimento baseado em factos, discutir com a comunidade, elas conseguem identificar que é uma prática nociva para a própria comunidade, para as meninas de forma particular. E eles estão dispostos a mudar este paradigma. E isso vem também a mudar também, porque começam a ver muitas mulheres a irem trabalhar para a comunidade. E eles olham para aquela mulher, mas essa mulher poderia ser minha filha, se eu não tivesse levado aquele dinheiro de lobolo para ela poder ir ao lar com 14, 15, 16 anos, tivesse conseguido lhe mandar para a escola para estudar. Então, esta existência de mulheres ao nível do parque e a trabalhar com as comunidades e a serem vistas a partir dos mais velhos, que são os líderes, os pais, as mães, as próprias crianças, a dizer que nós também queremos estudar para trabalhar no parque, por exemplo. Quero estudar para ser enfermeira, quero estudar para ser uma outra profissional ao nível do país e ajudar a minha comunidade, o meu país. Então, há esta consciência. Então, é nosso papel também
transmitir essa mensagem ao nível da comunidade, que é para elas poderem decidir de forma positiva. Mas eu acredito que os clubes haveriam de existir porque é uma diretiva nacional e é preocupação do parque ter as meninas a estudar, as meninas daqui da zona. Não tem como desenvolver uma zona sem desenvolver as pessoas. E o primeiro desenvolvimento que nós temos que dar é o desenvolvimento intelectual, que é para essa pessoa poder pensar de forma coerente e ajudar a resolver alguns problemas que tem lá ao nível da comunidade. E vocês já sentem assim que falta vagas, que tem mais raparigas que gostariam de estar no clube que não tem vaga para elas? Nós, como relações comunitárias, estamos todos os dias a lidar com isso. Há muitas raparigas que gostariam de estar nos clubes da rapariga, mas não tem como entrar porque tem um número limite de raparigas e há requisitos também para poder fazer parte destes clubes. Então, é questão mesmo de oportunidade ou de preencher aquilo que são os requisitos. E a boa é que não somos nós, o parque, quem seleciona essas meninas. São selecionadas lá ao nível da comunidade, junto com as lideranças, as próprias escolas, o conselho de escola. Então, o parque é entregue à lista das meninas que são prioritárias para entrar no clube da rapariga. E esse clube misto é o clube dos jovens? Não. Se ainda não começou, vai começar os clubes mistos em que temos meninas e uma cota de meninos a participar. Para o meu caso, eu trabalho com clubes ambientais, ao nível das escolas, que estão dentro do mesmo espaço. É um clube ambiental, o clube ambiental já é misto, já começa misto. São 15 meninas, 15 meninos. Sim, então 30 fazem o clube ambiental. Mas fora isso também trabalhamos com outras crianças que não estão dentro do clube ambiental. É um local onde as crianças, junto com o seu supervisor, que é o professor, são dois, ou um professor do sexo masculino e uma professora, que são supervisores deste clube. E a ideia principal desse clube é discutir-se assuntos ligados ao ambiente. O clube, as crianças no clube aprendem como podem fazer para melhorar as práticas que existem agora, que são nocivas para o meio ambiente. As crianças aprendem, porque há uma cultura um pouco que estava enraizada, em que se dizia que as árvores não são plantadas, as árvores nascem. Então, nós ensinamos as crianças que a árvore, sim, a árvore é plantada e parte de uma semente. Então, elas plantam essas árvores a partir de semente, fazem os viveiros, cuidam da muda e vão plantar no local definitivo e vão cuidando desta árvore. Então, é desconstruir aquilo que era o conhecimento que traziam da própria família, que dizia que se nós cortarmos essa árvore, depois de um tempo, há de sair. Mas também não precisas plantar, porque não vais ter tempo de usufruir dessa árvore. Então, as pessoas acabam ficando sem plantar. Então, a ideia é, a partir de crianças, conseguirmos ter essa geração que valoriza o meio ambiente, que vão se tornar adultos aliados à conservação. Agora fazemos muito trabalho com os adultos a tentar ensinar como é que elas podem viver melhor com o ambiente em que elas estão. Mas nós acreditamos que se trabalharmos com estas crianças que ainda não, que vão ser os adultos da amanhã, provavelmente a gente não precise fazer o que está a fazer hoje com os adultos, porque eles já terão esta consciência, será um modo de vida deles, não é extraordinário. É a forma como elas devem viver quando forem já adultas. Então, pegamos nas crianças, trabalhamos e tiramos o que nós ensinamos às crianças daquele espaço do clube para a própria comunidade estudantil.
as crianças vão vendo os filmes que são produzidos, que falam sobre a gorongosa, falam sobre os cursos de água. Uma das coisas que é importante que as crianças, pelo menos as que estão na serra, é saber que a sobrevivência do parque depende do comportamento deles lá. Se eles acabarem com a serra, significa que parte da água que sai de lá e alimenta o parque não vai chegar. Então, se não há água, significa que não há nada que vai sobreviver aqui dentro. Então, eles têm uma responsabilidade a adicionar lá daquele lado. Então, dar isso às crianças, ela vai crescer com isso e vai saber por que não pode cortar a árvore num determinado sítio só por belo prazer, porque às vezes as pessoas vão cortando as árvores, fazem a agricultura, que é a agricultura itinerante, ficam ali há 3 anos e vão mudando, e vão mudando. Então, isso é uma das práticas nocivas para o desflorestamento. Então, contribui massivamente para o desflorestamento. Então, é aí onde a gente entra. E com o professor, a ideia é que nós capacitamos o professor para poder dar as aulas às crianças, mas queremos que esse professor leve este conhecimento para a sala de aula, onde ela está a dar aulas, a partir da 3ª classe. Então, ao invés de deixar o conhecimento apenas com as 30 crianças, leva para as 60 ou 50 que estão na sala de aula, tem um momento em que leciona essas matérias. Nós fazemos a monitoria para ver se os professores estão a aplicar o conhecimento que eles aprendem dentro da sala de aula, que este é o nosso objetivo no final do dia. Fazer com que toda aquela escola conheça muito bem como é que pode contribuir para a gestão ambiental, para a preservação daquilo que ainda existe ao nível da sua zona. E as crianças também vão levando o que sabem para os pais, para os pais lá em casa. As crianças são ótimos professores. Sim. Vão levando, vão lá ensinar também os pais. Essa que é a ideia. A criança leva para casa e começa a partir de casa. E começa a mudar também. Sim, dentro de casa. A mudança começa dentro de casa. Então, se conseguirmos mudar dentro de casa, se mudarmos as famílias, é fácil mudar a todo o resto. E vocês já veem uma diferença de mentalidade, de comportamento a partir desse trabalho? Sim. Ainda há desafios, mas já há muita mudança. É um processo. O processo de mudança de comportamento leva tempo. Então, mas já começamos a ver algumas mudanças. Um dos primeiros sinais de mudança é ter os adultos a plantarem árvores na sua comunidade. Não era cultura plantar árvores na comunidade, porque teoricamente as árvores nascem. Mas são as próprias comunidades que, pela sua organização, decidem fazer aqueles viveiros. São voluntários, não são pagas. Eles fazem por eles mesmos viveiros e vão plantar e cuidam daquelas árvores. É um sinal muito grande de mudança. Um outro sinal de mudança que a gente consegue ver, nós hoje temos aqueles comitês que eu falei, que são bastante fortes, são bastante motivados e trabalham no dia a dia para eliminar ameaças que existem nas suas zonas, que tem a ver com os recursos naturais. Uma coisa interessante que acontece é que a própria comunidade já sabia, mas passou a perceber mais que aqueles recursos que estão na sua comunidade beneficiam muito mais a eles do que as pessoas que vêm de fora. Então, no dia que faltar aquele recurso, eles é que vão passar mal. Então, é um processo em que eles estão a tomar consciência e estão a responder para ver se eliminam ou diminuem o nível de ameaças. Hoje, veja a comunidade, são capazes de explicar o processo
como é que elas estão a sentir a questão das mudanças climáticas e de onde é que vem e por que estão a ter esses efeitos. E era algo que eles não falavam antes. É um processo que eu considero que é de mudança. Antigamente era muito difícil ter a comunidade a denunciar casos de caça furtiva ao nível da comunidade. Hoje é a base diária. As comunidades denunciam casos de infração, casos de caça furtiva. E são as próprias que decidem. O parque não penaliza quem entrega de forma voluntária os instrumentos de caça. Eles entregam voluntariamente. Os instrumentos que eles usavam são armas de fabrico caseiro que usavam. Tem armadilhas de vários tipos que eles usam. Temos a questão de pesca ilegal usando redes com malhas não recomendadas. Eles vão entregando. Temos a própria comunidade se reinventar, a se educar entre ela. É um membro da comunidade que vai lá e diz às outras que não podemos fazer isto, porque vai acontecer isto mais aqui. E é ouvida, era algo que não era possível. Um membro que vive comigo aqui chamar outros que vivem ao redor para dar uma palestra sobre conservação. Então, são vários assuntos. Um outro ponto que podemos mencionar em termos de mudança, nós durante o processo fomos vendo que a participação da mulher era muito fraca. Tínhamos lá a mulher, mas era mais uma pessoa para estar lá. E as mulheres foram sendo capacitadas, estão agora a ocupar posições de liderança ao nível dos próprios comitês. E na comunidade temos comitês que são exclusivos mesmo de mulher, que é mais para criar essa capacidade para que elas possam ter voz, possam participar nos processos ao nível... Isso foi uma estratégia de vocês mesmo? Sim, essa é a nossa estratégia. Criar um espaço seguro para as mulheres poderem criar confiança lá para poder participar dos fóruns mais abertos ao nível da comunidade. Um outro exemplo de mudança é a criação de área de conservação comunitária. Quem diria que uma comunidade aqui em volta do parque haveria de querer por ela mesma pedir ao parque para ajudar a estabelecer uma área de conservação comunitária? Não, mas estamos já agora a estabelecer a 5ª área de conservação comunitária. Este é um processo que parte da própria comunidade. É um processo em que o nosso papel é apenas divulgar a lei. Dentro da lei tem as várias categorias de área de conservação. E quando se chega para a área de conservação do uso sustentável, uma das categorias são as áreas de conservação comunitária que são tuteladas pelas próprias comunidades. Elas é que solicitam todo o processo de criação da área. Por ser um processo um pouco longo, oneroso, é preciso um parceiro para ajudar a estabelecer. E o parque entra como esse parceiro? Facilitador. Nós entramos para facilitar, criar esta área, criar estrutura de governação desta área e ajudar a desbloquear de forma econômica essas áreas de conservação. Porque tem 2 objetivos. É garantir a conservação dos recursos naturais, mas também garantir que as comunidades têm ganhos econômicos que vêm através desta conservação. Então, há uma série de estudos que é preciso ser feito e uma delas é identificar potenciais negócios que podem gerar rendimento para as comunidades. Então, é um processo mesmo, passa por consulta comunitária, organizado e dirigido pelo administrador do distrito, passa por uma consulta pública que é alargada a vários intervenientes ao nível da província, pessoas que têm interesse naquela área em que essas comunidades estão. Estamos a falar, para além da comunidade, tem estruturas do governo, temos organizações da sociedade civil, temos academia
temos setor privado que entra, mas também há indivíduos que têm interesses que também devem ser ouvidos. Então é um processo muito transparente, apesar de longo, é um processo que cria este envolvimento. E em todas essas fases, quem tem que dizer sim é a própria comunidade. Temos áreas aprovadas no Corredor Sul. Tem a área de conservação comunitária de Bebedo, que é aqui a comunidade de vinho. Uma área de conservação comunitária de Nhampoca, que também faz parte do corredor do Rio Pungo. E tem a área de conservação comunitária de Nhamaquanguere, que é parte de Dondo, também ao longo do Rio Pungo. Mas para além destas, temos a área de conservação comunitária de Xeringoma, que envolve 5 regulados, 5 comunidades em que elas decidiram que haviam áreas em que estavam dentro dos seus limites que poderiam fazer a área e ser uma única área. Estamos a falar de Catemo, Nhabaua, temos Moanandimai, temos Xidanga e temos Maciambosa. Sim, temos Maciambosa. Então, são esses 5. Então, só de ter esse envolvimento dessas 5 comunidades, concordarem primeiro entre elas que querem estabelecer, é um processo de mudança mesmo, porque as pessoas sempre, bastava ouvir uma área de conservação, associam sempre a proibições, limitações do uso de recursos naturais. Mas com o trabalho que a gente foi fazendo ao longo do tempo, trazendo-lhes para perto, serem eles as pessoas que identificam o que tem que ser feito para ser melhorado, identificar qual é o problema que tem, eles foram percebendo que sim, elas têm capacidade de gerir uma área de conservação comunitária, conservar esta área, mas também implementar, serem parceiros de empreendimentos privados ou academias ou sociedade civil para gerar rendimentos para a própria comunidade. Então é um processo que é acompanhado de um plano de partilha de benefícios. Antes mesmo de iniciar, como é que esses benefícios que vão ser gerados por esta área devem ser partilhados quando chegar. Não se pode pensar isso depois de chegar, porque já vai ser conflito. Então, se eles concordam, como é que fazem essa partilha, já é um processo. Então, há muitas coisas. A quinta área é a área de Juchenchi, zona de Piro. Sim, é uma comunidade que envolve 5 povoados. Este está em curso, ainda está em curso. Esse é o hospital, e vai haver a consulta pública ainda este mês. Mas todo o processo já está, porque quem pede é a própria comunidade, não é mais para fazer as etapas e garantir que outros intervenientes que não estiveram na consulta comunitária participem deste processo. Nós apoiamos com os inventários florestais a elaboração dos planos de manejo, de gestão dessas áreas. Ajudamos com o plano de gestão ambiental, que é um documento também que é importante para esta área. Ajudamos com estudos de viabilidade econômica das potencialidades que eles identificam. Então, olhamos para as cadeias de valor e vemos se esta cadeia tem capacidade de gerar rendimento para esta comunidade. Então, a partir dali faz-se planos de negócio. Ajudamos com esses planos de partilha de benefício e também ajudamos com questões ligadas a gênero. Como é que dentro daquela área pode se garantir a igualdade de gênero quando se estiver a sua operacionalização. Então, são vários assuntos. E também ajudamos a identificar parceiros para a parte econômica. Fazemos a ligação para implementar aquelas potencialidades que foram identificadas e que têm
mais chance de gerar rendimento para a própria comunidade. E ajudamos com todo o processo de conhecimento de como é que esta área, o porquê desta área de conservação, o que pode ser feito e o que não pode ser feito junto com eles. Então, é um processo mesmo que envolve a todos e nós aparecemos lá como facilitadores. Como é que tem sido o trabalho de reflorestamento na Serra? Esse é um processo que está em curso, o reflorestamento já começou com o café, mas já há um outro processo de restauração que também está a começar e a negociação primeiro é feita com as próprias lideranças. E por incrível que pareça, é um processo que se mostrou não muito difícil, porque a própria liderança da comunidade, a própria comunidade, reconhece que aquela zona é uma zona que precisa de ser preservada. Primeiro, para eles mesmos, lá como eu disse antes, a serra beneficia a própria comunidade que lá vive. Depois, quando eles vêm ver o parque, vêm a fauna, vêm os rios, vêm as lagoas, eles perceberam a magnitude desta negociação, do porquê que essa área tem que ser conservada e para ser conservada é preciso que estas comunidades colaborem. Então, é um processo que está em curso, mas que tem uma luz bem verde, e eu até posso considerar que já começou. Mas tem a parte em que está-se a trabalhar no plantio de café, esta não tem problema até um certo nível, mas há zonas onde é preciso se fazer esse processo de restauração e este processo depende mesmo da própria comunidade e há este entendimento de que é necessário fazer esta restauração, primeiro para eles e depois para o próprio parque. Então é um processo pacífico em que, claro, os próprios líderes estão em frente, mais uma vez, com o apoio do próprio parque. O café veio mostrar que é possível restaurar usando o café e a comunidade ganhar dinheiro. E mesmo hoje, há comunidades que também, naquele tempo, não aceitaram entrar no café, mas hoje vê como oportunidade delas poderem ganhar com este plantio de café, ganhar com plantio mesmo de árvores nativas através dos pagamentos pelos serviços ecossistêmicos. Então, é uma mudança que foi possível ver, inclusive na semana passada, estávamos a trabalhar na Serra da Gorongosa, a reunir com as pessoas, há esta vontade de entrar, de sair de onde elas estão agora para fazer agricultura nas áreas em que eles sempre faziam agricultura, sem precisar de serem movimentadas. Então, é nas mesmas áreas colocarem o café, colocarem as árvores nativas e fazer a agricultura em áreas em que estão próximas à água, porque eles fazem muito mais o milho, que não sai muito, mas fazem cereais, fazem coisas hortícolas, incluindo a própria batata. Então, há esta vontade de abraçar, de entrar e fazer parte deste processo de plantio de café para poder ganhar rendimentos, mas também faz parte deste processo de restauração da própria serra. Então, consorciar mesmo, né? A questão florestal com a questão da agricultura, com o rendimento. É o que vai acontecer. São os temas agroflorestais em que vai se colocar tudo isso, dependendo do espaçamento e do tempo. Depois de um tempo vão ter que ficar algumas culturas, de haver um tempo em que já a cultura agrícola já não vai poder ser colocada por causa do sombreamento. Então, aí já entra o outro tipo de rendimento que elas vão estar a ganhar. Já vai estar lá o café a dar os rendimentos para a própria comunidade. Então, há muita consciência. Ficou muito claro que o facto de levar as pessoas de lá,
virem para aqui para o parque, fazerem um safari, terem um contato com o habitat, com a fauna, com tudo que aqui existe. Há uma conexão, existe essa conexão. As pessoas passam a ouvir melhor do que quando é só contado lá. Eu ir para lá dizer que o parque depende de você e não sei o quê. É diferente da pessoa estar aqui dentro, vir conhecer e chegar onde a água que sai de lá da serra vai. E ver os animais que estão a ser alimentados, as plantas que estão a ser alimentadas por aquele corpo de água que sai da própria serra. Então isso provoca uma mudança mesmo em termos de pensar, de comportamento, de como é que eles podem contribuir. Eles já aparecem com ideias de como é que podem ajudar o parque a proteger a própria serra. E são eles que também querem estar à frente deste processo, porque são líderes e acham que a própria a comunidade obedece mais a eles do que ao parque. E o parque está sempre para facilitar esse processo, fazer este acompanhamento. Vai dar essa frutos. Atividade de vocês trazerem as pessoas da comunidade para o parque também faz parte da sua gestão? Sim, sim, sim. Porque é uma forma, nós, como eu disse, não há como a pessoa se sensibilizar sem saber do que a gente está a falar. Nós queremos que as pessoas vejam e quando voltarem para a comunidade sejam agentes de mudança. Em vez de ser alguém do parque a falar, são as próprias pessoas da comunidade que vão falar com as outras sobre o que viram e porquê de tudo que está a acontecer. O desenvolvimento que está lá, que o parque ajuda a promover, está tudo interligado à sua participação na conservação disto aqui. E muitas pessoas antes disso nunca tinham vindo ao parque? Há pessoas que estão já com uma idade avançada que nunca tinham visto um leão. Vieram ver leão aqui. Sim, viram leão aqui. Há pessoas que nunca tinham visto um hipopótamo. Ver elefantes. Nunca tinham visto elefantes. Então, vem aqui. Então, ao invés de ver no livro, está a ver, está ali, está à sua frente o elefante, o leão, as outras espécies menores estão aqui. Por exemplo, eles achavam que bastava sair, por exemplo, as impalas, sair, poderia ser caril. Não é caril. Faz parte de um ecossistema e que precisa ser cuidado. A retirada deste tipo de animal dentro do ecossistema desequilibra tudo. Então, é isso que a gente passa. E a relação de confiança que eu falei constrói-se a partir deste conhecimento que as pessoas têm e passam a valorizar. E quando isso acontece, diminui muito os conflitos entre a comunidade e a área de conservação. E é por isso que o Parque Nacional da Gorongosa é um exemplo de combinação entre conservação e o desenvolvimento das comunidades. Só é possível você dizer à pessoa que não pode tocar um certo recurso se esta pessoa tem o que comer. E nós já apoiamos isso com a agricultura. Nós damos insumos, nós damos assistência e ajudamos essas pessoas a produzir. Então, tem lá a tua comida. O que eu quero, eu te apoio, mas o que eu quero é que também me ajude a preservar o que é seu. O parque é da comunidade, é das comunidades. É essa mensagem que tem. E eles se sentem orgulhosos de saber que este parque é deles. A sobrevivência depende da forma como eles vão se comportar. Então, tem muita responsabilidade. Então, é ali onde tudo começa e onde tudo vai. O que a gente faz é só ir lembrando. A equipe de Relações Comunitárias de 2018 para aqui cresceu. De um tempo em que, quando eu cheguei, eram 3 técnicos que estavam em Relações Comunitárias, que tinham que fazer isto tudo. Não era possível. Não tem como se exigir a eficiência de uma equipe que tem que lidar com 10 mil quilômetros quadrados, porque temos pessoas que estão dentro
lidar com 200.000 pessoas, acima de 400 comunidades que são povoadas, não é impossível. Com o conceito que foi desenhado, foi possível termos agora uma equipe de quase 40 pessoas, que cada um tem sua função. Temos pessoas que estão baseadas nos distritos. Os 6 distritos têm pessoal que está lá baseado, representando os 3 programas, que é o programa de manejo comunitário de recursos naturais de governação, que é o maior. Temos o programa de educação para a conservação, que é onde trabalhamos com as 70 escolas. E temos o programa de coexistência Homem, Fauna, Bravia. Por causa do tipo de assunto, o programa de coexistência, por enquanto, está apenas em Amatanda e Dondo. Mas os outros 2 programas, o pessoal está em todo o distrito, nos 6 distritos, e a trabalhar com as comunidades, com as escolas, na base diária. Então, foi possível, é possível. Eu tenho, prevejo melhorias. Temos alguns desafios, mas há desafios que vão ser eliminados com o andar do tempo. Tudo é uma questão de confiança, de percepção das próprias pessoas. E também seria um pouco de mentira dizer que todos já estão a se comportar bem, não é possível. Nas comunidades sempre, como se diz, são comunidades heterogêneas, cada um pensa da sua forma e não é possível. Mas estamos a ver sinais. Um dos maiores desafios é ter sempre pessoas que vão na contramão. Enquanto uma parte da comunidade diz que nós já percebemos que precisamos de água, precisamos de proteger nossas florestas para termos isto, mais este serviço. Precisamos fazer A mais B. Precisamos eliminar a caça furtiva. Precisamos eliminar a erosão. Precisamos todos nos engajarmos na preservação e participarmos de forma ativa em todos os processos. Há um grupo que participa, mas também ainda continua a fazer atividades ilegais. Não foi eliminada a caça furtiva, ainda existe. Então, este é um grande desafio que a gente tem ao nível das comunidades. Conseguir alcançar a todas as pessoas que estão naquela área. Todas perceberem que não precisam de caçar, não devem caçar, mas deixar porque perceberam o porquê de ter que deixar, porque não é só deixar, tem que perceber por que tem que deixar. Temos ainda assunto de queimadas ao nível da zona tampão, embora não sejam de todo mal, mas há queimadas que às vezes até... descontroladas. Sim, descontroladas, sim. São descontroladas. Estou a falar, os desafios são queimadas descontroladas. É como é que a gente pode apoiar, termos essa comunidade a saber usar o fogo. Nunca vamos eliminar o fogo, mas pode-se minimizar os efeitos, porque acaba tendo até efeitos nefastos para a própria vida deles. Às vezes que eles perdem casas, perdem celeiros, pessoas morrem por causa de queimadas. Então, é perceber que ao colocar fogo, não vai só atingir a ti. Há outras pessoas, há animais. Nós apoiamos eles a fazer queimadas frias. Nós ensinamos a eles a fazer os quebra-fogos. Porque sempre há de vir fogo de uma comunidade que não é sua. Como é que você consegue quebrar este fogo para não passar para a sua área? Quando é que pode-se fazer esta queimada? Há aqueles que fazem machamba usando queimada. Quando e como deve fazer? É preciso chamar as pessoas para te ajudar a olhar os limites da sua machamba. Tem hora para poder queimar e garantir que o teu fogo já não representa perigo para as outras áreas. Mas uma coisa que acontece é que sempre a queimada veio do outro lado. Não existe nenhuma comunidade que diz que começou aqui. Não começou ali. Está a vir. Sim, está a vir. Nós só vimos o fogo a chegar. Vinha do outro lado. E há a questão de pessoas fumantes que vão
jogando beatas. Há pessoas que têm prazer de queimar. Então, esses são os mais perigosos. A pessoa está a passar, sente vontade de amarrar o capim, jogar fogo. Já foi, está a ir. Então, é um desafio muito grande. E o outro desafio que nós estamos a abraçar é esse de restauração da serra. É ter as pessoas a colaborar, a perceber e colaborar com a importância de se restaurar a própria Serra da Gorongosa. Não vamos dar como concluído, mas é um processo que ainda está em curso, tem várias fases, que está a começar agora. Sabermos escutar a própria comunidade, sabermos a própria comunidade ouvir e porquê, e termos pessoas que estão dispostas a experimentar e fazer este trabalho conosco, nós como facilitadores e eles lá em frente. Então, são vários desafios que vão aparecendo, sem falar não temos tantos desafios de nível interno, é um desafio mesmo externo. Então, é um processo, sim, ao longo do tempo. A questão de uso de lenha para cozinha, para aquecimento das próprias famílias, sempre foi um processo um pouco contraditório. A produção do próprio carvão, que demanda o corte de árvores. E quando nos apareceu este projeto desses fogões, e tendo em conta que as comunidades já haviam experimentado um outro tipo de fogões, popa-lenha, que são feitos mesmo no chão. Havia outros fogões que são portáteis, mas que esses projetos não foram muito além. Nós fizemos um processo de consulta da própria comunidade para ver se estariam dispostas a participar deste processo. E tivemos uma resposta muito positiva. Tivemos um grupo. Primeiro, não foi aceite, porque havia uma agitação em que diziam que estes fogões que querem vir vos controlar já vêm com câmera. Vem com câmera e tudo que você estiver a cozinhar vai ser visto pelo parque que você está a cozinhar. Então não vai interessar se você está a cozinhar carne de cabrito ou se está a cozinhar carne de caça. Vão achar que nós estamos a cozinhar a carne de caça. Então tivemos que voltar para ir fazer uma nova sensibilização. Com eles verificarmos cada sítio, porque tem as partes metálicas, para eles verem que não tem nenhuma câmera. E tivemos um grupo que foi voluntário, quis experimentar. Fizeram e realmente tiveram resultados, confirmaram que este fogão realmente reduz a quantidade de lenha que nós usamos para poder cozer uma refeição. Então, ao reduzir essa quantidade de lenha, as senhoras se sentiram aliviadas, porque já não têm que perder muito tempo para ir procurar lenha. Vão procurar lenha uma vez, conseguem cozinhar por vários dias lá em casa. E era também um fogão que facilmente poderia ser usado pelas crianças ao nível da própria comunidade. Então aquilo explodiu, vindo já das mamães que tinham experimentado. Então acabamos tendo muitas pessoas que queriam e já não era possível, porque o número era aquele só. Já tinha acabado. Então terminamos a primeira fase com este número de 5.000 famílias, mas com uma lista também de pessoas que queriam entrar na segunda fase. É um processo que veio, primeiro, para ajudar as próprias florestas, porque reduz a quantidade de biomassa lenhosa que é usada para a alimentação e o aquecimento, mas também é diminuir esta carga dessas mulheres que deixam de participar de atividades da sua comunidade para se preocupar em como podem fazer as refeições para as suas famílias. Então, nem é só
por não querer, é porque não tem tempo, tem que ir. E contribui também para a saúde da própria pessoa que usa, a mulher. Ao não inalar muito fumo, diminui problemas de doenças respiratórias. E as senhoras, como elas dizem, com aquele fogão, ela já pode cozinhar limpa. Não era possível com aquele fogão de soprar que eles usam, de 3 lenhas, de soprar com aquela lenha, com aquele fumo. Não era possível estar lá com roupa limpa. Então, é uma série de vantagens que acabou sendo também vantagens para o próprio parque. Vamos entrar agora para a segunda fase, para 10.000 famílias, que conseguimos em 2 semanas já existiam 10.000 famílias. Significa que essa vai ser uma fase, mas já hão de vir muito mais fases. Foi um sucesso. Foi um fogão que realmente mostrou que traz vantagem. Porque primeiro tem que trazer a vantagem para a própria comunidade. Se não tem vantagem, eles nunca iam aceitar. Não teríamos mais pessoas a dizerem que querem ter o fogão. Então, só essa consciência e as mamães felizes a dizer que nós já podemos participar das reuniões e nós também podermos tomar decisões, apoiar a tomar decisões em certos fóruns na comunidade, porque já temos mais tempo, temos tempo. Antes não tinha, agora temos tempo. Então, pode mesmo fazer. Então, é um sucesso, é um aliado, é um fogão que é aliado da mulher, mas também é um fogão aliado à saúde e à conservação. Então, o carvão é produzido na comunidade, mas não é consumido na comunidade. A ideia para se eliminar a produção de carvão é criar fontes alternativas nas zonas periurbanas, próximos às cidades e vilas. E uma coisa muito importante, um fogão como aquele que estamos a ver na comunidade poderia ajudar. Mas neste momento o que a gente está a fazer é identificar as pessoas que estão a produzir carvão, organizá-las em grupos, em estaleiros específicos. A ideia é identificar, já foram até identificados locais onde vão ter estaleiros específicos e estes grupos de carvoeiros vão também trabalhar dentro do processo de reflorestamento, fazer a gestão das árvores que eles estão a cortar, mas também fazer o reflorestamento. E uma coisa que a gente quer fazer é ensiná-los como é que eles podem cortar para que a árvore volte a regenerar. Porque às vezes não regenera porque eles vão cortar mesmo. Sim, é um corte raso. E isso não leva a nenhuma regeneração, vai morrer a parte que vai restar. A partir do próximo ano vamos trabalhar com eles para ver como é que eles podem cortar, que tipo de ações eles têm que fazer para garantir que aqueles cepos que são deixados vão regenerar e também vão fazer parte do processo de reflorestamento. E é importante que sejam conhecidas as pessoas, serem registradas, saber quem são, onde é que estão a trabalhar. Então eles passam a plantar. Se tiverem que esperar, vão esperar essas árvores poderem crescer para poderem fazer o carvão. Por exemplo, temos uma árvore como esta aqui. Se nós ensinamos eles a selecionar troncos, eles podem cortar, porque não é preciso cortar tudo. Sim. É uma questão mesmo de corte seletivo. Corte seletivo. Se eles fazem um corte seletivo, não fazem aquele corte de parecer que estão a fazer uma chamba, pode não ser um problema fazer o carvão. E o tipo de tratamento que vão dar pode não virar. Então, 2023 vai ser concentrado para poder apoiar eles já. Como podem fazer melhor essa atividade de carvão. Tiramos a eles dali, vão encontrar uma outra forma de ganhar renda e vai ser uma forma que não vai ser boa mesmo para a área de conservação. Então estamos a pensar neles e vamos trabalhar com eles mesmo.
como é que você decide estudar engenharia florestal? Eu venho de uma zona rural. Apesar de ter crescido na cidade, eu tive contato com zona rural. E essa é uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Quando nós chegamos na cidade, tivemos a oportunidade de ter uma TV e ver programas. E eu sempre gostei de ver programas que tinham a ver com algum tipo de proteção, com algum tipo de conservação. Então, sempre olhava até os programas que davam, mesmo do Brasil, que tinham a ver com conservação. E eu assistia muito àqueles programas. Então, fui vendo que eu queria fazer aquilo. E quando eu chego na faculdade, eu concorro para fazer agronomia. Então, a minha paixão não é só planta, não é só animal. Tenho paixão por pessoas. É o que as pessoas podem fazer para se autossustentar, mas também melhorar o ambiente em que elas estão. Faço a prova de admissão para agronomia, não se fazia na altura para engenharia florestal. E ao chegar lá, a turma tinha que ser dividida. Um grupo para agronomia, outro grupo para engenharia florestal. E eu não tive dúvida que queria ir à engenharia florestal, porque eu só tinha concorrido para agricultura, porque naquele ano não havia concurso para entrar para engenharia florestal. Então fui para ali e entrando para a engenharia, vendo as diferentes áreas de maneio florestal, maneio de áreas de conservação, a própria silvicultura, entramos para o maneio comunitário de recursos naturais, que é a combinação de quase tudo isso que acabei dizendo. Quem gosta de maneio comunitário vai acabar fazendo silvicultura, vai acabar fazendo maneio florestal, vai fazer maneio de área de conservação. Eu vi naquele pacote algo que me identificava e era aquilo que eu queria fazer. E eu fui muito boa nisso e acabei sendo monitora da própria cadeira. Quando eu fiz a cadeira, no ano seguinte, nos 2 anos seguintes, acabei sendo monitora, trabalhava com o professor a ajudar nas próprias aulas. Então é algo que eu vi, gostei e abracei. E era aquilo. Não me via fazer uma coisa que olhasse apenas só para a floresta e deixasse pessoas de fora. Não me via a olhar uma coisa que só olha para as pessoas, não olha para o meio em que estão. Então, a combinação das pessoas com o meio virou a minha paixão, consolidou a minha paixão e me sinto muito, muito realizada de estar a conseguir fazer isso. Fui fazendo ao longo do tempo, mas é a primeira vez que eu estou dentro de uma área de conservação, apoio a conservar esta área de conservação através das pessoas com as quais a gente trabalha. Então, é muita coisa, é muita coisa junta, mas que é muito gratificante quando dá certo. E é um modelo que deu certo aqui. Então, acabou se identificando os próprios programas e abriu um bocadinho a mente. Então, conservação, uso sustentável, onde há uso sustentável porque tem pessoa. É isto que eu quero fazer, até que sei fazer e vou fazer. Eu quero um futuro daqui onde o parque e as comunidades caminham lado a lado. Os dois são aliados por um único objetivo, que é conservação e desenvolvimento. A comunidade dizer que eu consegui suprir aquilo que eram as minhas necessidades graças a estar próximo de uma área de conservação. Se eu estivesse longe daqui, provavelmente o que eu consegui não tivesse conseguido. Então, é esta confiança que tem que ir amadurecendo até virarem uma única pessoa. Parque sempre lá com as comunidades. A comunidade sempre com o próprio parque. E chegamos num nível em que temos a fiscalização apenas só para estar
E se calhar termos um ponto em que a fiscalização vai ter que mudar de tipo de atividade que faz. Não ser a atividade que é feita agora, em que ainda temos muitas ameaças. Chegar a um ponto em que já não é necessário fazer o que estão a fazer e especializar essa fiscalização para um outro tipo de atividade, porque já saíram as ameaças, estão todos juntos. Vejo também, eu sonho em ver num futuro as pessoas que o parque está a apoiar, a desenvolver dentro de vários programas, sobretudo na educação, sendo as pessoas que são responsáveis por conduzir os destinos deste parque. Aquelas pessoas que a gente agora estão dentro dos clubes das raparigas, clubes ambientais, nos clubes dos professores, clube de jovens, crianças que estão a estudar nas escolas que estão em volta, serem elas que têm a oportunidade de estudar e dizerem que nós queremos voltar para sermos gestores de relações comunitárias lá dentro da área de conservação. Queremos ser diretores de desenvolvimento humano, por exemplo, desenvolvimento sustentável, nós próprios, membros da própria comunidade. Então, é um futuro que não é possível de ser feito, porque é para isso que nós estamos aqui a trabalhar, para que elas se identifiquem, sejam um parque, olhem para o parque e digam sim, isto é nosso, estamos a vir de lá atrás, podemos estudar e agora somos nós que estamos a ditar esse destino. Olho para a serra, eu quero ver a serra, posso não estar aqui, onde eu estiver nesse futuro, aquelas pessoas da serra orgulhosas de terem participado de um processo de restauração que também vai restaurar as vidas deles, os meios de vidas deles. Estarem orgulhosos de terem participado deste processo de restauração e pararem lá em cima onde elas estão, olharem para aqui, para o parque e verem que o nosso trabalho teve um impacto muito positivo naquilo que é a saúde do ecossistema, dos habitats do próprio parque. E nós também somos o parque. Não fazemos parte do parque, somos o próprio parque. Então, são várias são várias coisas. E ter aquelas crianças que eu disse, sendo adultas, que não vão precisar de nenhum pastor, um animador comunitário para ir fazer sensibilização. Não, elas fazerem a conservação, a educação ambiental dentro das suas casas. Este é o meu maior sonho, olhar para este corredor de Pungue, ter a comunidade a dizer sim, nós queremos coexistir, estamos a coexistir com a fauna bravia. Conseguimos estar no mesmo espaço e esta fauna bravia é uma oportunidade para nós de geração de rendimento, até da própria cultura, da própria comunidade. Então são vários, são vários sonhos, mas tudo vai desaguar neste entrosamento que tem que existir, essa fortificação da relação, a confiança e as pessoas se apropriarem, a apropriação de tudo que o parque está a fazer hoje. Isso era elas já darem continuidade. E se você fosse falar para uma pessoa que não conhece o parque, não sabe nada da Gorongosa, o que você falaria que é a Gorongosa? Eu diria que Gorongosa é um dos lugares mais lindos que eu já conheci na minha vida, em termos dos seus habitats, mas também é uma área em que é circundada por uma população espetacular, uma população que tem sede de ver esta área prosperar, tem sede de participar de todo o processo de tomada de decisão. Então, é onde eu diria que Gorongosa é onde
tudo. Em termos de envolvimento, de participação, de apropriação, é um modelo de gestão de área de conservação que não se vê em nenhuma outra área de conservação, onde as pessoas são valorizadas, fazem parte do capital que deve ser valorizado, assume que só com esta população que existe é que se pode fazer esta área continuar e ser cada vez maior. Então, para mim, Gorongosa é aquele sítio em que você nunca se cansa de vir trabalhar. E acabamos até dizendo que quem vem a Gorongosa para trabalhar pelo salário não consegue ficar, porque não é mesmo pelo salário, é muita coisa envolvida. É preciso você ter paixão pela conservação, que você cada dia vai acordar com motivação de fazer mais e mais e mais e mais. Então, isto é Gorongosa, é o lugar dos sonhos de muita gente, e foi por muito tempo um lugar de sonho meu. E o que significa Gorongosa para você? É um ponto de prosperidade em vários ângulos. É prosperidade para as pessoas que estão diretamente envolvidas. É um lugar de próspero para a própria fauna que aqui existe, porque aqui se pode ver, é o lugar onde a fauna se sente à vontade para poder andar, para poder estar perto das pessoas, segurança para os próprios animais, mas também Gorongosa é aquela fonte de desenvolvimento para quem está em volta dela. Então, é um ponto mesmo de várias coisas. É prosperidade, é desenvolvimento, é conservação. Para mim, era um sonho, olhando para o modelo que está sendo implementado. Vendo de fora, é muito grande o sonho de Gorongosa. Combinar a conservação com o desenvolvimento não é o que se via em área de conservação. Conservação sempre foi conservação e a comunidade sempre foi vista como ameaça. Mas o modelo de Gorongosa é olhar as duas partes como faces da mesma moeda. Só posso conservar se desenvolver essas pessoas. Então, só essa parte de conservar já conservar usando as pessoas já é um sonho. E todos, eu lá fora, via, a Gorongosa lança muitos vídeos, são de consumo de pessoas. E você vê, se você é alguém que ama a conservação, como eu amo a conservação, as pessoas, você vê que se eu estivesse lá, provavelmente pudesse fazer alguma diferença lá. Então era este sonho, mas sempre reconheci que era um processo para chegar. São poucas pessoas que têm a oportunidade de sair da escola diretamente virem para aqui. Então havia um caminho que eu tinha que percorrer até o certo ponto em que chegou o momento em que eu tinha que estar aqui. Então só vim entrar aqui 10 anos, 11 anos depois de eu ter começado a trabalhar. Então, eu queria fazer parte deste sonho de conciliar esta conservação e trazer essa confiança, contribuir com aquilo que eu fui aprendendo ao longo do tempo para ver se melhora-se. Tudo que a gente faz está alinhado, não só com aquilo que a área de conservação acha que tem que fazer, mas alinhado com os anseios destas comunidades que nós servimos. Então, a comunidade é parte importante para todo o processo que a comunidade faz, que o parque faz. Então, era mesmo um sonho, é uma escala de coisa, que você sai de uma escala menor, vai com a experiência de trabalho,
vai chegando a determinados pontos e usando aquilo que foi aprendendo, consegue construir uma coisa maior, que é o que eu consegui fazer aqui em Gorongosa. E estou muito orgulhosa de ter conseguido, junto com a equipe que eu pude construir durante esses 4 anos. Porque não é só Ercília, tem essa equipe que eu disse, de 30 e pouco pessoas, quase 40. Então é um trabalho mesmo de equipe, que felizmente ainda estamos estamos a tentar, estamos a conseguir tocar as pessoas, encontrar as pessoas e há esta colaboração. E queremos ver muito mais colaboração no futuro.